A gente volta para Brasília. A Advocacia Geral da União notificou as empresas Meta e TikTok para que removam das redes em até 24 horas publicações com informações falsas ou supostamente falsas sobre a viagem da comitiva do governo brasileiro à Rússia. A repórter Luciana Verdolim, mais uma vez aqui com a gente. Quais são os conteúdos que devem ser retirados, hein, Luciana? Olha, Thiago, o governo brasileiro está muito irritado com essas postagens nas redes sociais. Elas apontam que a primeira-dama teria viajado com cerca de 20 malas recheadas de dinheiro desviado do INSS. Teria viajado num avião de carga e teria sofrido, uma vistoria, teria tido problemas no desembarque lá na Rússia e isso teria causado um problema diplomático entre Brasil e a Rússia. Isso irritou não só aqui o Palácio do Planalto, mas também o Ministério das Relações Exteriores, afirmando que isso não ajuda em nada o relacionamento com outros países. Por isso, a Advocacia Geral da União está cobrando das plataformas digitais que retirem essas postagens falsas do ar, porque não tem nenhum fundamento, nenhum fato concreto, segundo a Advocacia Geral da União. A advocacia classifica o fato como fake news, desprovido de qualquer lastro ou evidência e justifica que a divulgação dessas informações tem como objetivo minar a credibilidade da missão diplomática do Brasil. A Advocacia Geral da União lembra também que o artigo 21 da Constituição brasileira diz que cabe ao governo zelar pelo bom relacionamento com países estrangeiros e que postagens como essa podem minar realmente não só a credibilidade, mas também o relacionamento com outros países. Por isso, esse prazo de 24 horas e a AGU ainda ameaça que, se as postagens não forem removidas, as plataformas digitais poderão ser responsabilizadas por omissão culposa, o que pode aí, segundo a Advocacia Geral da União, o governo brasileiro, trazer repercussões sérias e criar muito desgastes com essas plataformas digitais. Bom, Luciana Verdolim, segura um pouquinho aí, daqui a pouquinho você volta para falar sobre o INSS. Vou chamar o Cristiano Vilela. Ô Vilela, essa questão, claro que movimenta de novo essa questão das redes sociais, a forma como se pede para retirar o conteúdo, tem a ver também com toda essa polêmica que se amplifica por causa do governo brasileiro, né? Mas qual que deve ser o tratamento em relação a isso? Olha, é natural que haja algum tipo de pedido diante de uma informação falsa ou diante de uma informação que venha a ferir, de alguma forma, o governo brasileiro, que haja algum tipo de pedido na esfera judicial, na esfera administrativa, por parte dos seus representantes, no caso da Advocacia Geral da União. Isso também pode ser feito particularmente quando se trata de ofensas ou quando se trata de alguma medida que venha a transmitir uma informação que não seja verdadeira por parte de uma pessoa física qualquer no seu dia a dia. Com relação a isso, eu não vejo problemas. Naturalmente, é importante a gente separar o que é uma situação de crítica, o que é uma situação, eventualmente, com um viés humorístico, daquilo que é uma situação que demonstre uma efetiva informação de notícia falsa. Eu vejo que uma informação como essa, me parece que isso fica evidenciado que se trata de uma falsidade e, com isso, dá margem para que o governo ou quem se sentir lesado possa buscar algum tipo de medida que venha a fazer com que seja cessada essa divulgação ou até, num segundo momento, uma eventual reparação. O Colbert, qual que é o caminho agora? A AGU pede, quem que se pronuncia, quem que recorre? É o Supremo, não é o Supremo? Porque a gente viu no ano passado a queda de braço do Supremo e ainda continua havendo com essas redes sociais. Não é o Supremo, Thiago. Esse caminho jurídico que a AGU deve seguir é na primeira instância, porque o réu não tem um foro privilegiado, enfim, é uma empresa ou são algumas empresas, plataformas de redes sociais. A AGU acerta na medida de notificar as empresas com aquilo que a AGU entende ser notícia falsa, mas erra na conclusão de que as empresas serão responsabilizadas. Não é tão bem assim. Hoje, o que está valendo é o Marco Civil da Internet, onde só uma autoridade judiciária, só, portanto, um juiz, é que pode dizer se aquele conteúdo é ou não é falso, é ou não é ofensivo, e só esse juiz é que pode determinar a remoção do conteúdo. Isso está no Marco Civil da Internet, que é a regulamentação que nós temos hoje, porque temos uma lei que, inclusive, completou mais de 10 anos. A AGU se manifesta falando
falando de responsabilidade das plataformas já neste momento de notificação extrajudicial, como se o PL das fake news tivesse sido aprovado, porque era isso que constava naquele texto. E como se os primeiros votos de um julgamento suspenso no STF, que fala a respeito da constitucionalidade ou não de alguns pontos do Marco Civil da internet, também já tivesse sido concluído. Se aquele julgamento já tivesse sido concluído, não é tão bem assim. Hoje, o que está vigorando é o Marco Civil da internet, em que a autoridade para dizer se há uma notícia falsa ou não é o judiciário.